Hey, filhos e filhas de Midgar! Hoje eu vim aqui fazer e responder uma simples pergunta. O que é hidromel? Mas antes disso, uma pequena história. Foi completamente por acaso que eu descobri o hidromel. No meu último ano de graduação, eu morava numa república e frequentemente a gente fazia churrasco de sexta-feira. E foi um desses churrascos que um amigo meu e ex-morador da república, que na época eu ainda não conhecia, veio visitar a gente. Ele tinha se formado em Química e após a graduação montou seu próprio negócio, produção de hidroméis. Então foi em meio a cervejas aguadas, linguiças baratas e pães de alhos caseiros, sabem como é a vida de estudante, né? Que ele me ofereceu uma garrafa de hidromel para provar. Eu olhei para a garrafa e ali mesmo já percebi que aquela bebida fugia do meu orçamento de estudante. A embalagem do hidromel era chique. Foi uma relação de amor primeiro gole. Sempre adorei cervejas artesanais, uísques e vinhos secos, coisas que eu só bebia na casa dos meus pais ou em eventos de família. Mas foi naquele gole que eu descobri a minha bebida favorita. Infelizmente, éramos muitos de nós na República e pouquíssimas garrafas de hidromel para todo mundo provar. Então, minha relação de amor com a bebida foi bem breve aquele dia. Entretanto, isso não me impediu de pesquisar sobre a bebida e, para minha surpresa, eu descobri que o hidromel era o famoso Mead, bebida que eu tanto já havia visto em filmes, séries e games. Meu lado nerd foi a loucura e eu passei a gostar ainda mais de hidromel. Inclusive, passei até a guardar o meu dinheiro para encomendar algumas garrafas com meu amigo sempre que possível. Naquele dia em que eu experimentei o hidromel pela primeira vez, eu fiz a pergunta que qualquer um faria: que bebida é essa? A resposta que meu amigo me deu foi bem breve: é como se fosse um vinho de mel. Ao passo que essa resposta não explica exatamente o que é hidromel, para os leigos, como eu era no caso, ela funciona muito bem. Formalmente, eu conseguiria responder a pergunta o que é hidromel em pouquíssimas palavras. Hidromel é uma bebida alcoólica fermentada de mel e água. Simples, porém não faz jus à bebida. É o equivalente a dizer que vinho é simplesmente um fermentado de uvas e cerveja é simplesmente um fermentado de malte. Mas então, por que a resposta que meu amigo me deu foi que hidromel é como se fosse um vinho de mel? Porque apesar do hidromel ser a sua própria categoria de bebida, ele é extremamente análogo ao vinho. Ao passo que no vinho o açúcar das uvas, que é transformado em álcool durante a fermentação, no hidromel é o açúcar do mel que é fermentado. No vinho, os tipos de uva determinam o sabor e a coloração do vinho. No hidromel, são os tipos de mel. E sim, existem muito mais tipos de mel do que vocês imaginam. O hidromel pode ser seco, semi-seco ou suave, tal como o vinho. E dessa forma vão as semelhanças. Entretanto, existe uma característica dos hidroméis que é mais semelhante a cervejas artesanais do que a vinhos: os ingredientes adicionais da bebida. Da mesma forma que as cervejas artesanais podem ser temperadas com todos os tipos de ingredientes que vocês podem imaginar, café, frutas, ervas, chocolate, especiarias, etc., os hidroméis também podem conter esses ingredientes. Perto de outras bebidas, o hidromel é relativamente simples de ser feito. Água, mel, levedura, nutriente para levedura e bastante paciência. Esses são os ingredientes que necessariamente todo hidromel precisa ter. O processo, de maneira extremamente simplificada, consiste em esquentar a água, dissolver o mel na água, armazenar a mistura em um recipiente apropriado, preparar e adicionar a levedura, adicionar o nutriente e fazer o hacking nas horas corretas e esperar semanas para ficar pronto. Se não meses, galera. Note que quando eu digo que o processo de produção é relativamente simples quando comparado com outros tipos de bebidas, isso não significa que é fácil fazer um hidromel decente e livre de bactérias nocivas. Inclusive, cuidado com alguns vídeos tutoriais que você encontra no YouTube de como fazer hidromel em casa, pois, se realizada sem nenhum controle e com os cuidados necessários, a fermentação pode dar errado e aí, meus amigos, é um encontro longo e doloroso marcado com o banheiro. O hidromel feito corretamente requer certos cuidados e um mínimo de equipamentos apropriados. Da mesma forma que nós encontramos uma variedade imensa de tipos de vinhos e cervejas,
Os hidroméis também são classificados em diferentes tipos. São os tipos de mel, o nível de doçura, o teor alcoólico e os ingredientes adicionais do hidromel que determinam o tipo do hidromel. Aqui vão alguns dos principais tipos de hidromel. Antes de partirmos para os tipos mais elaborados de hidromel, temos que falar do hidromel tradicional, simples e delicioso. Esses são os hidroméis que possuem apenas 3 ingredientes básicos: água, mel e levedura. Os hidroméis tradicionais mais secos, pessoalmente meu favorito, dá água na boca só de pensar, não possuem a característica doce do mel, porém são eles que conseguem capturar nuances do mel que a gente não percebe nos hidroméis mais doces. As versões mais suaves retêm um pouco da característica doce do mel, porém sem serem enjoativos. E eu digo sem serem enjoativos porque existem versões do hidromel, chamados de hidromel de sobremesa, que são extremamente doces. Basicamente, para se dar um shotzinho ali depois do almoço, como o nome sugere, na sobremesa. E é isso, você não vai beber mais, porque senão você vai ficar enjoado. Segundo tipo de hidromel do qual nós vamos falar é o hidromel sec. São versões mais alcoólicas dos hidroméis tradicionais, muitas vezes envelhecidas por períodos estendidos de tempo. Se algum dia você quiser fazer um desses, você vai ter que ter bastante paciência. Normalmente, os hidroméis sec também possuem altos níveis de doçura, ou seja, podem ser hidroméis de sobremesa, para que haja um equilíbrio entre o alto teor alcoólico e a quantidade de açúcar. Porém, existem versões mais secas do hidromel sec também. Próximo tipo de hidromel é o melomel. São hidroméis feitos de mel e qualquer fruta. São extremamente populares porque quando você adiciona fruta ao hidromel, é muito mais fácil de você obter ali um produto final mais gostoso. Quando você trabalha somente com água, mel e levedura, a chance de ter um hidromel que não ficou muito ok é maior. Isso basicamente porque se você ainda não é muito experiente, não sabe fazer um hidromel muito bom, a fruta dá uma disfarçadinha ali no que deu errado. Então é mais fácil de você no final ter um melomel mais gostoso do que um hidromel tradicional, por exemplo. Certos tipos mais comuns de melomel possuem nomes específicos, como o paimenti, que é o hidromel de mel com uva, e o Cisère, que é o hidromel de mel com maçã. Nós vamos falar desses dois tipos logo mais à frente. Entretanto, antes disso, vamos falar do Méteglin. Méteglin é um hidromel feito com ervas e especiarias. A variedade de hidroméis dentro dessa categoria é praticamente ilimitada. Algumas das especiarias mais utilizadas são cravo, canela, gengibre, lavanda, alecrim, menta e sálvia. E quando você adiciona tanto frutas quanto especiarias no seu hidromel, esse hidromel também é classificado como Méteglin, o que torna as possibilidades de Méteglins maior ainda. Agora vamos falar do paimenti. Não deixe o falso cognato te enganar, pois essa categoria de hidromel não tem nada a ver com pimenta. Paimenti é uma versão híbrida do vinho com o hidromel, em que é fermentada uma mistura de mel com suco de uva. Essa categoria é tão diversa quanto o número de possibilidades de misturas de diferentes tipos de mel e diferentes tipos de uva, algo que facilmente deve alcançar a casa dos milhares. Como mencionei anteriormente, também temos o Cisère. Tal como o paimenti é uma versão de hidromel próxima do vinho, o Cisère é uma versão de hidromel próxima da cidra de maçã, uma bebida britânica que é pouco popular no Brasil. Quem já tomou cidra provavelmente deve ter sido no Ano Novo e provavelmente deve ter sido uma cidra que não era muito boa. Basicamente é um hidromel feito com maçãs e, novamente, a variedade de possibilidades é tão grande quanto a quantidade de tipos de maçã vezes a quantidade de tipos de mel. O próximo tipo de hidromel é o Braggot. Se existem versões híbridas de hidromel com vinho e com cidra, logicamente não poderia faltar uma versão híbrida do hidromel com a velha e boa cerveja. Portanto, nessa categoria, juntamente com a fermentação do mel, nós teremos a fermentação do malte e a adição de lúpulo. Assim como em cervejas, existem versões mais doces, em que predominam o malte e o mel, e versões mais amargas, em que predomina o lúpulo. Para finalizar, temos também o hydromel, provavelmente a categoria que deu origem à tradução de mead do inglês para o português.
se encaixam nessa categoria quaisquer hidroméis que possuam 10% ou menos de teor alcoólico. Isso significa que um hydromel pode também pertencer a qualquer uma das categorias que eu mencionei anteriormente. Essa categoria é vista no exterior como uma versão um pouco mais diluída e refrescante do hidromel. Curiosamente, no Brasil, os poucos produtores de hidromel que existem produzem apenas hidroméis dessa categoria. Provavelmente devido ao clima do país que favorece o consumo de bebidas mais refrescantes e menos quentes. Ninguém gosta de beber e ficar morrendo de calor, né? Bom, pessoal, espero que eu tenha respondido bem a pergunta o que é hidromel, que esteja bem mais claro isso na sua cabeça. Por esse vídeo é só, mas fica ligado aí no canal que a gente vai explorar a fundo muito mais sobre essa bebida maravilhosa que é o hidromel. Se você gostou desse vídeo, um curtir é sempre muito bem apreciado. E também se inscreve aqui no canal para não perder mais nada que acontece por aqui. Também não deixa de fazer o download gratuito do meu e-book, O Grande Livro de Receitas de Hidromel. Lá você vai aprender muito mais sobre o que é hidromel, vai aprender como fazer hidromel e também vai aprender mais de 50 receitas aí para fazer de hidromel. Então é só fazer o download grátis, link aqui na descrição. A gente se vê logo, um forte abraço e até mais!